Olá pessoal, tudo bem? Nessa proposta da faculdade de nós termos aula nessas semanas como uma forma revisional, eu gravei para vocês essa videoaula onde nós fazemos um comparativo entre as hipóteses de cabimento e as principais observações acerca das ações de controle concentrado que nós estudamos até agora. Então, nós vamos fazer um panorama geral sobre as hipóteses de cabimento e processamento da ADI por omissão, da ADPF, da ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC, e da reclamação constitucional. Então, essas cinco ações constitucionais de controle concentrado que nós estudamos até agora, nós vamos fazer uma breve revisão como uma forma de comparar cada um dos institutos para ficar mais fácil de vocês visualizarem na hora de fazer as atividades avaliativas, tanto do dia 24, agora dessa semana, quanto na quinta-feira da semana que vem, quando nós teremos a nossa primeira avaliação, ok? Não se preocupem, porque eu vou postar no Siga, aliás, já deve estar no Siga, né, no momento que vocês estão assistindo essa aula, qual vai ser a matéria cobrada em cada uma dessas atividades, beleza? Qualquer dúvida continua à disposição de vocês através dos fóruns ou e-mail e WhatsApp, beleza? Pessoal, a primeira ação que nós vamos relembrar é a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. A ADI, ela está disciplinada nos artigos 102, inciso 1, alíneas A e P, e parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição. E também tem uma lei especial que disciplina a ADI, que é a Lei 9868 de 99. Quando cabe a ação direta de inconstitucionalidade? Ela é uma ação de controle concentrado de competência do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais de justiça dos respectivos estados, no caso de leis e atos normativos federais e estaduais que contrariem disposições da Constituição da República de 1988, ou contra leis e atos normativos estaduais e municipais que contrariem a Constituição dos respectivos estados. Então vejam que cabe a ADI tanto perante o Supremo Tribunal Federal quanto perante os tribunais de justiça dos estados. Vai caber a ADI no STF quando houver uma lei ou ato normativo federal ou estadual que contrarie disposto na Constituição de 88, ou vai caber a ADI em Tribunal de Justiça, em caso de lei estadual ou municipal, que contrarie o disposto na Constituição dos respectivos estados, na Constituição estadual. Então, a Corte Suprema ou o Tribunal de Justiça vai fazer um julgamento em abstrato para verificação da compatibilidade em tese de lei ou ato normativo federal ou estadual à luz da Constituição Federal ou à luz da Constituição Estadual, sem estar relacionado a caso concreto algum. Então, nós estamos diante de um controle concentrado. Nós não estamos diante do controle difuso que nós estudamos nas nossas primeiras aulas, ainda quando eram presenciais. Ok? Então, a ADI ela vai servir para verificar a compatibilidade de leis e atos normativos federais e estaduais, no caso de violação da Constituição da República perante o STF, ou de leis estaduais e municipais, em caso de verificação da constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição do Estado. Sempre o controle em tese, ou o controle concentrado, ou o controle em abstrato. Afinal de contas, nós não estamos falando de caso concreto algum, beleza? E aí, fazendo uma análise oposta, a ADI no STF, ela não é admissível para impugnar leis e atos normativos municipais. Então, leis e atos normativos municipais contrários à Constituição da República, eles não vão ser analisados pelo STF. Eles vão ser analisados pelo Tribunal de Justiça, caso contrariem a Constituição do Estado. Caso contrariem a Constituição da República, eles são objeto de outra ação de controle concentrado, que é a ADPF, que não a ADI, beleza? Mas a gente chega na ADPF já já. E a admissibilidade da ADI, ela pressupõe que as leis e os atos normativos federais, estaduais e distritais, eles estejam em vigor. Agora, só uma observação quanto aos atos e normas distritais.
eles só são objetos de ADI no STF caso esses atos sejam de natureza estadual. Porque se eles forem de natureza municipal, eles também vão ser objetos de ADPF. E por que tem essa particularidade no Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não é Estado. Não sendo Estado, ele não tem a divisão política que os estados têm em municípios. Então, as leis distritais, ou elas têm natureza estadual, de acordo com as normas de natureza estadual que a Constituição da República elenca, ou elas têm natureza municipal, de acordo com a competência dos municípios. Então, se for uma norma de natureza municipal, não cabe ADI no STF. Se for uma norma de natureza estadual, aí sim cabe ADI perante o STF, ok? Agora, a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. O que prescreve a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade? Também é uma ação de controle concentrado, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como a ADI. Então, a ADC é o oposto da ADI. Ela prevê a possibilidade do Supremo Tribunal Federal decretar a constitucionalidade de um dispositivo que tem sido constantemente afastada essa presunção de constitucionalidade por órgãos inferiores do Poder Judiciário em controle difuso. Então vejam, os juízes de UBA, os juízes de Viçosa, os tribunais de justiça, os tribunais superiores têm julgado casos particulares, têm julgado casos concretos, que têm afastado a constitucionalidade, a presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos do Poder Federal. E aí, ao julgar no controle difuso essas inconstitucionalidades, pode ser que um dos legitimados ativos queira levar essa discussão por STF, de modo que, em controle concentrado, o STF determine a todos os órgãos inferiores do Poder Judiciário que sigam aquela decisão que a Corte Suprema entende relativa àquele ato ou lei do Poder Federal. Ok? Então vejam, a ADC também é uma ação de controle concentrado e vai atingir apenas leis e atos normativos federais. Então ela não vai atingir leis e atos normativos estaduais, nem distritais e nem municipais. E ela vai ser admissível, portanto, quando as leis ou os atos normativos federais são alvo de questionamentos judiciais e de decisões de inconstitucionalidade proferidas em processos de controle difuso. Então aqui nós temos a interligação do controle difuso que nós aprendemos nas primeiras aulas, com o controle concentrado que nós temos aprendido através dessas ações. Então, constantemente, os órgãos inferiores do Poder Judiciário têm decretado a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, e aí alguns dos legitimados ativos do artigo 103 da Constituição resolvem levar essa discussão por STF. E aí, nessa ADC, o STF vai analisar se essas decisões das instâncias inferiores do Poder Judiciário estão corretas de acordo com a Constituição de 88. E aí o controle já é concentrado, ok? Quando o STF constata divergência capaz de abalar a presunção da constitucionalidade, a ADC vai ser admissível e merece ser processada e julgada no STF, beleza? Para que essa presunção relativa possa ser declarada absoluta, com força vinculante e com alcance erga omnes, os mesmos efeitos da ADI. E uma observação quanto à ADC é que ela possui uma natureza dúplice. O que é essa natureza dúplice? Caso não seja atingido o quórum para a declaração de constitucionalidade, a lei vai ser considerada inconstitucional. Então, o julgamento na ADC ele vai consagrar se uma norma é constitucional ou se uma norma é inconstitucional, e aí sim sendo contrário ao proposto da ADC e de acordo com as decisões que são proferidas no controle difuso. Ok? A terceira ação é a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental ou de preceito constitucional, de acordo com alguns autores. Qual é a natureza jurídica da ADPF? Ela tem natureza jurídica de ação, embora seja chamada de arguição. É a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é de competência originária do STF e também é uma ação de controle concentrado. Agora, a ADPF é uma ação subsidiária. O que isso significa?
só vai ser cabível ou só vai ser admissível a ADPF na falta de outra via processual para impugnar esse ato inconstitucional, proveniente do ente ou de órgão do poder público. Então só vai caber a ADPF caso não exista outra ação de controle concentrado de constitucionalidade para ser processada no STF. A ação é de competência originária do STF e ela é cabível para evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de um ato do poder público, salvo quando houver outro meio eficaz. Então, se esse combate a essa inconstitucionalidade for cabível em ADI ou ADC, ou em reclamação constitucional, ou em ADI por omissão, não vai ser cabível a ADPF. A ADPF só vai caber se não for cabível outra hipótese de ação de controle concentrado. E aí vem as duas formas de admissão da ADPF, que é para sustentar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais ou locais anteriores à Constituição de 88. Afinal de contas, nós estamos falando de atos que são anteriores à nossa última Constituição, e aí, portanto, não vai caber ADI. E por não caber ADI, só cabe a ADPF, ok? Então, a sua natureza subsidiária está consagrada aí. A outra hipótese de cabimento é a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos municipais posteriores à Constituição de 88, mas aí em relação à Constituição Federal vigente. Nós já sabemos que a ADI não admite o controle concentrado de leis e atos normativos municipais em face da Constituição da República perante o STF, mas a ADPF admite. Então pode ser que uma lei municipal seja considerada constitucional de acordo com a Constituição do Estado, mas que seja considerada inconstitucional em relação à Constituição da República de 88. Como não cabe ADI para discutir leis municipais posteriores à Constituição de 88, cabe a ADPF. Então essas são as hipóteses de cabimento da ADPF. Mas a súmula 642 do STF admite a ADPF diante da impossibilidade jurídica da ADI acerca de lei ou ato normativo distrital de índole municipal ou de âmbito municipal. Ela prescreve que também cabe a ADPF para discutir lei distrital, mas aí no âmbito municipal. Para ver se essa lei distrital ela tem índole municipal, a gente tem que ir na Constituição da República e verificar se aquela matéria é delegada aos municípios para disciplinarem. Normalmente as leis de assunto local são leis de natureza municipal. Como não existem municípios no Distrito Federal, essa lei de índole municipal, de acordo com o enunciado 642 da súmula do STF, é cabível à ADPF. Ok? Contudo, não é cabível à ADPF para impugnar decisões judiciais transitadas em julgado, porque elas são questionadas por meio de ação rescisória ou de querela nulitatis. E também não é admissível a ADPF quando tem um desrespeito ao enunciado sumular vinculante do STF, porque a via adequada é a reclamação constitucional, que nós vamos relembrar já já. A outra ação que nós vamos relembrar é a ADI por omissão. E quando cabe a ADI por omissão? Cabe perante o STF e ela é cabível para declarar a mora legislativa proveniente da ausência de regulamentação de preceitos constitucionais de eficácia limitada. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada, se vocês lembrarem lá do Constitucional 1, elas precisam ainda ser disciplinadas por lei ordinária ou lei complementar, pelo Poder Legislativo competente ou por ato normativo do Poder Público competente. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas dependem de uma regulamentação posterior, seja de lei ou seja de ato normativo. Então, caso essa norma constitucional de eficácia contida não seja disciplinada pelo poder competente, aí vai caber a ADI por omissão. Então, é em caso de ausência de lei ou em caso de ausência de norma administrativa a disciplinar ou pertinente ou cabível para disciplinar o conteúdo de uma norma constitucional de eficácia limitada. Ok? E por último, nós temos a reclamação constitucional, que foi objeto da nossa última aula, a aula da semana passada.
Quando cabe a reclamação constitucional, que também tem natureza de ação autônoma. Ela é uma ação de competência originária de tribunal, seja de qualquer tribunal, quando o respectivo julgado não é respeitado por juiz ou por outro tribunal, ou por autoridade administrativa responsável pelo cumprimento da decisão, ou pela prática do ato omitido, e também é cabível para preservar a competência de tribunal que foi usurpada por outro juiz ou por um tribunal. Então vai caber a reclamação constitucional quando a competência de um juiz ou de um tribunal é usurpada, ou quando há desobediência a um comando de uma corte, de um tribunal, a respeito de um determinado julgado, inclusive de questões relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Então, por exemplo, se há uma aplicação de uma norma que em controle concentrado já foi julgada inconstitucional, cabe a reclamação constitucional perante o STF ou perante o tribunal que declarou a inconstitucionalidade para resolver aquela questão. Lembrando que não cabe reclamação constitucional perante os tribunais regionais federais, porque a Constituição não previu essa hipótese. Ok? Pessoal, espero que essa pequena revisão tenha servido para relembrar um conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente já vai começar com os remédios constitucionais. Nós vamos estudar mandado de segurança, vamos estudar habeas corpus, vamos estudar habeas data, vamos estudar mandado de injunção e daí para frente. Então, nós acabamos o estudo das ações constitucionais, as ações de controle concentrado de constitucionalidade, e se tiver tempo, depois de estudarmos os remédios constitucionais e depois de estudarmos a súmula vinculante, nós vamos voltar em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, que é a ADI interventiva, que nós ainda não estudamos, mas se tiver tempo no final da disciplina, eu vou fazer questão de voltar para a gente estudar juntos. Beleza? Lembre-se das atividades dessa quarta-feira, das atividades da quinta-feira, aliás, dessa sexta, as atividades da próxima quinta, que vão valer ponto. Beleza? Um abraço para vocês. Nas próximas semanas a gente continua.